Então, dando início aqui à nossa aula sobre sequências, né? A gente vai usar esse livro Fundamentos da Matemática Elementar, do Gelson Iese, que é um livro bastante didático aí em relação à matemática básica, né? Então, primeiro, noções iniciais aí de sequência, né? Então, a definição de sequência chama-se sequência finita ou ênupla toda aplicação f do conjunto dos n primeiros números naturais sem o zero em R. Então, aplicação desses números nos reais. Né? Então, uma aplicação é uma associação onde todos os elementos do primeiro conjunto eles estão associados a um único elemento do segundo conjunto. E não necessariamente todos os elementos do segundo conjunto eles precisam ter algum elemento do primeiro conjunto associado a eles. Né? Então, todos os elementos aqui dos naturais, então o 1 ele vai estar associado a um A1, o 2 vai estar associado a um A2, o 3 vai estar associado a um A3, o I vai estar associado a um AI, e o N a um AN. Né? Então a gente vai ter um conjunto de N pares ordenados, onde os elementos dos números naturais eles estão associados a pelo menos um número real. Né? Então, assim, em toda sequência finita, cada número natural I entre 1 e N está associado ao número real AI. Então a gente tem o par aí 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, I a I, N a N. Né? Se a nossa sequência é finita, quer dizer que a gente consegue contar quantos elementos tem dentro dessa sequência, no caso que são N elementos. Né? Então, é diferente, por exemplo, da sequência infinita. Então, chama-se uma sequência infinita toda aplicação f dos naturais diferente do zero, né? Em R. Então, a gente tem aqui agora o conjunto dos números naturais inteiro como sendo o nosso domínio aqui da nossa aplicação. Se os naturais ele compõem o domínio da nossa aplicação, e os naturais eles têm infinitos termos, infinitos elementos dentro, então a gente tem infinitos termos da nossa sequência, infinitos pares ordenados aqui, então por isso que a nossa sequência ela é infinita. Diferente da sequência finita, que a gente pega só os n primeiros números naturais. Então, em toda sequência infinita, cada i pertencente aos naturais sigma zero está associado um AI pertencente aos reais. Então, para cada elemento aqui dentro do conjunto dos naturais, a gente tem um elemento aqui no conjunto dos reais. Então, a gente tem infinitos elementos aqui, como sendo pares 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 e AI, onde AN é o par do enésimo termo, né, da nossa sequência. Então vamos daqui em diante indicar uma sequência f anotando apenas a imagem de f. Então, em vez de a gente escrever esses pares ordenados, a gente vai escrever como sendo apenas os termos, né, as imagens aqui da nossa aplicação. Então, a sequência f ela vai ser A1, A2, A3, AI e assim por diante, em que aparecem entre parênteses ordenadamente, da esquerda para a direita, as imagens dos naturais 1, 2, 3 e assim por diante. Quando queremos indicar uma sequência f qualquer, escrevemos f de AI e pertencente a I. Ou seja, sequência f dos termos AI, onde o conjunto dos índices é esse I maiúsculo. Né? Então, esse conjunto I maiúsculo ele é o conjunto dos índices I. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui primeiro 1, 2, 3, 4, 6, 12. É a sequência finita dos divisores inteiros positivos de 12, dispostos em ordem crescente. Então, 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são divisores de 12. A gente tem aqui, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 2i, que é a sequência infinita dos múltiplos inteiros positivos de 2, né, que é um subconjunto dos pares. Aí. A gente tem em terceiro aqui
2, 3, 5, 7, 11, que é a sequência infinita dos números primos positivos. Observando o segundo exemplo, notamos que estão indicadas entre parênteses as imagens de 1, 2, 3 e, na aplicação f dos naturais sem o zero, em R, dada por f de i igual a 2i. Ou seja, a gente tem uma relação entre o termo da sequência e a posição que ele ocupa na sequência, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o primeiro termo, ele é o 2. Então, a gente pode escrever o termo em função da posição, né? Então, que é 2 vezes 1, onde esse i aqui no caso do primeiro termo ele é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. O segundo termo, ele é o 4. Então, a posição que ele ocupa é a segunda. Então, ele vai ser escrito como sendo 2 vezes 2, que é 4. O terceiro termo é 6, que é 2 vezes 3. E assim por diante. A gente pode estabelecer uma relação entre a posição do termo na sequência e o termo em si, propriamente dito. Igualdade. Sabemos que duas aplicações f e g são iguais quando tem domínios iguais, e f de x igual a g de x para todo x do domínio. Assim, duas sequências infinitas f igual a i, onde i pertence aos naturais sem o zero, e g igual a bi, onde i pertence aos naturais sem o zero, são iguais quando f de i igual a g de i. Isso é, a i igual a bi para todo i pertencente aos naturais sem o zero. Em símbolos, a gente tem f igual a g, c e somente c, a i igual a bi para qualquer i pertencente aos naturais. Ou seja, a gente tem que ter necessariamente o primeiro termo das duas sequências como sendo igual, o segundo termo das duas sequências como sendo igual, o terceiro termo das duas sequências como sendo igual e o iésimo termo das duas sequências como sendo igual, e onde esse i é a posição do termo na sequência, né? Isso tem que valer para todos os termos. Então, lei de formação. Interessam a matemática as sequências em que os termos se sucedem, obedecendo a certa regra, isso é, aquelas que têm uma lei de formação. Essa pode ser apresentada de três maneiras. Então, a gente pode ter a fórmula de recorrência. Então, são dadas duas regras, uma para identificar o primeiro termo AI e outra para calcular cada termo AN a partir do antecedente AN-1. Então, por exemplo, né, a gente pode escrever a sequência finita f cujos termos obedecem a seguinte fórmula de recorrência. Então, o primeiro termo é o 2 e o AN é AN-1 mais 3, ou seja, cada termo ele vai ser o termo anterior mais 3, onde o N ele pertence a 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai escrever aí o segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto termo aí. Então, nossa sequência vai ser o 2, né? O segundo termo ele vai ser o anterior, que é o 2 mais 3, então ele vai ser o 5. O terceiro termo vai ser o anterior mais 3, que vai ser o 8. E o quarto termo vai ser o anterior mais 3, que vai ser o 11, 14, 17, assim por diante. Então a nossa sequência é uma sequência finita aí, porque a gente só está interessado nesses 6 primeiros termos, né? A gente pode escrever os 5 termos iniciais da sequência infinita G, dada pela seguinte fórmula de recorrência: B1 igual a 1 e Bn igual a 3 vezes Bn menos 1. Ou seja, cada termo da sequência ele é o termo anterior multiplicado por 3, né? Para qualquer n aí pertencente aos naturais, maior ou igual a 2. Então a gente tem o primeiro termo como sendo 1, o segundo termo ele vai ser 3 vezes o termo anterior, que é 3, né? O terceiro termo ele vai ser 3 vezes o termo anterior, que é 9. 3 vezes 3, 9. 27, 81 e assim por diante, né? Aqui o próximo termo seria 3 vezes o 81. E a gente pode expressar cada termo em função da sua posição, que é como a gente viu anteriormente, né? Então, o termo propriamente dito, ele pode ser calculado a partir da posição que ele ocupa na própria sequência. Então, por exemplo, se a gente quiser escrever a sequência finita f, cujos termos obedecem à lei an igual a 2 elevado a n, para qualquer n pertencente a 1, 2, 3, 4, a gente vai ter a1 igual a 2 elevado a 1, que é 2, a2 igual a 2 elevado a 2, que é 4, a3 igual a 2 elevado a 3, que é 8, a4 igual a 2 elevado a 4, que é 16. Então, a nossa sequência vai ficar f igual a 2, 4, 8, 16.
Segundo exemplo, a gente pode escrever os 5 termos iniciais da sequência infinita G, em que os termos verificam a relação Bn igual a 3n mais 1 para qualquer n diferente de zero. Então a gente vai ter aí, por exemplo, o primeiro termo como sendo 3 vezes 1 mais 1, que é 4, né? O segundo termo como sendo 3 vezes 2 mais 1, que é 7. O terceiro termo, 3 vezes 3 mais 1, que é 10. O quarto termo, 3 vezes 4 mais 1, que é 13. E o quinto termo, 3 vezes 5 mais 1, que é 16, e assim por diante, né? Então a gente tem múltiplos de 3 mais 1 aqui, para todo n maior ou igual a 1 pertencente aos naturais. Por propriedade dos termos. Então, é dada uma propriedade em que os termos da sequência devem apresentar. Então, por exemplo, escrever a sequência finita f de 6 termos em que cada termo é igual ao número de divisores inteiros do respectivo índice. Então, a gente tem D1 vão ser todos os divisores de 1, né? A quantidade de divisores de 1. Então, a gente tem o 1, que é o divisor de 1, e o menos 1, que é o divisor de 1. Então, o nosso primeiro termo vai ser 2, que é a quantidade de divisores de 1. D2 vai ser a quantidade de divisores de 2. Então, a gente tem 1, menos 1, 2, menos 2, que são 4 termos. Então, o segundo, 4 divisores, né? Então, o segundo termo ele vai ser igual a 4. D3 é a quantidade de divisores que o 3 apresenta. Então, vão ser 1, menos 1, 3, menos 3, que são 4 também. D4 vai ser a quantidade de divisores de 4, né? Que a gente vai ter 1, menos 1, 2, menos 2, 4, menos 4, que são 6 divisores. D5, a quantidade de divisores que o 5 apresenta. Então a gente vai ter 1, menos 1, 5, menos 5, que são 4 divisores. D6, a quantidade de divisores que o 6 apresenta. Então 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 6 menos 6. Então a gente vai ter aí 8 divisores. Então a nossa sequência F, como a gente quer os 6 termos iniciais aqui, a gente não quer todos os termos, né? Então vai ser dada por 2, 4, 4, 6, 4, 8. Né? Um segundo exemplo aqui, a gente pode analisar, escrever os 5 termos iniciais da sequência infinita G, formada pelos números primos positivos colocados em ordem crescente. Então a gente tem, por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Né? Notem que aqui a gente tem uma propriedade que esses números respeitam, né? Então, todos eles são números primos. Então, não necessariamente a gente tem uma lei matemática que rege essa sequência em específico em relação à posição dos termos ou em relação ao termo anterior, mas é uma propriedade que esses números eles respeitam para coexistirem aqui nessa sequência. Notemos que essa sequência não pode ser dada por fórmula de recorrência, bem como não existe fórmula para calcular o enésimo termo, o enésimo número primo positivo a partir de n, né? Então é difícil a gente estabelecer, né? A gente até hoje não conseguiu, né, estabelecer uma relação entre o enésimo número primo e o número n, né, e a posição que ele ocupa aí nessa sequência. Beleza?